Em momentos de crise, a gente sempre se pergunta, de onde é que vem a esperança? Hoje vamos mergulhar em Isaías 54, que é uma promessa que nasceu bem no meio do caos. E para entender o poder dessa mensagem, a gente precisa voltar no tempo, para o cenário que tornou ela tão necessária. Uma nação inteira em ruínas. Bem no centro dessa história, a gente encontra sentimentos que de alguma forma todo mundo conhece: dor, humilhação e uma sensação profunda de abandono. Tenta imaginar uma nação inteira sendo arrancada da própria terra, vendo sua capital e o templo sagrado virar em pó. Era exatamente isso que o povo de Judá sentia durante o exílio na Babilônia. Então, para a gente entender essa jornada completa, do caos até a esperança, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos explorar como era esse reino em ruínas e o porquê do exílio. Depois, a gente vai ver como surge uma promessa totalmente inesperada, trazendo um plano de restauração. E, por fim, vamos descobrir o que tudo isso tem a ver com os nossos dias. Nosso primeiro ponto, então, nos leva direto para a cena do desastre. Estamos falando do exílio babilônico, um dos períodos mais difíceis e traumáticos de toda a história do povo de Judá. Olha só, essa linha do tempo ajuda a gente a se situar. Em 586 a.C., o rei Nabucodonosor, da Babilônia, invade e destrói Jerusalém e o templo. É aí que começa o exílio. Esse período de cativeiro durou bastante tempo, até 538 a.C., que foi quando Ciro o Grande, do Império Persa, conquistou a Babilônia e finalmente permitiu que os judeus voltassem para casa. Agora, uma coisa que é muito interessante aqui é entender quem foi levado para o exílio. Não foi um negócio aleatório, sabe? A Babilônia agiu de forma estratégica, removendo a espinha dorsal da sociedade de Judá. Seus líderes, os sacerdotes, a nobreza, os melhores artesãos. O objetivo era bem claro: enfraquecer a nação e apagar a identidade daquele povo. E isso, claro, nos leva à pergunta principal: por que isso tudo aconteceu? A narrativa bíblica mostra o exílio não como um simples acidente da história, mas como uma consequência direta de muitos avisos. Avisos que foram simplesmente ignorados, vez após vez. As palavras do profeta Jeremias aqui são duras, né? Ele descreve um povo que, segundo ele, não ouvia, que preferia seguir os próprios conselhos e endurecer o coração. É uma imagem muito clara de uma rebelião que já durava muito tempo. E aqui, com o profeta Ezequiel, que já falava durante o exílio, a gente vê o mesmo tema. A mensagem de Deus era clara, mesmo que a resposta do povo fosse indiferença. A questão nunca foi a falta de aviso, mas sim a recusa em escutar. Então, para resumir, o ponto crucial é este. O exílio tinha raízes bem profundas. A gente está falando de idolatria, de muita injustiça social, do abandono da aliança com Deus e, claro, da rejeição contínua das mensagens dos profetas. Tudo isso junto criou um colapso espiritual e social que acabou nessa catástrofe nacional. E é exatamente nesse cenário, no meio da desolação total, que surge uma voz de esperança. No meio da escuridão do exílio, a profecia de Isaías aparece como uma promessa que ninguém esperava. Esse slide aqui ilustra muito bem a virada radical que Isaías anuncia. Pensa só, a realidade do povo era de esterilidade, como uma nação sem futuro nenhum. Eles se sentiam abandonados, envergonhados. E aí vem a promessa divina e inverte completamente essa lógica. De estéril para fecunda, de abandonada para acolhida, de envergonhada para honrada. E aqui está a metáfora central. A nação é comparada a uma mulher estéril, que não pode ter filhos, e a ordem para ela é canta. Mas por quê? Porque o futuro prometido seria tão, mas tão abundante que superaria até mesmo o passado mais próspero. É um chamado para ter fé e alegria bem no meio de uma situação onde parecia não existir esperança alguma. Ok, mas como essa transformação incrível acontece? A promessa não é vaga, não. Ela detalha um plano bem claro de restauração que é todo baseado no amor incondicional e numa paz que dura para sempre. Dá para a gente enxergar essa promessa de Isaías 54 em 4 passos. Primeiro, a expansão, um crescimento que ninguém imaginava. Depois, vem o consolo, que é a cura para a vergonha do passado. Em seguida, uma aliança eterna, um compromisso de paz que não pode ser quebrado. E, por fim, uma glória futura, que transforma ruínas em algo espetacular. E a descrição dessa glória futura, nossa, é fantástica. A cidade seria reconstruída com pedras preciosas como safiras e rubis, simbolizando uma beleza e um valor que nascem da dor.
Os filhos seriam ensinados diretamente por Deus. A justiça seria a base de tudo e haveria proteção total contra qualquer ameaça. É uma visão de restauração completa, em todos os sentidos. Essa aqui é, talvez, a promessa mais poderosa de toda a passagem. Pensa na estabilidade de um monte, de uma colina. Parece algo absoluto, certo? Mas aqui, a bondade e a aliança de paz de Deus são declaradas como algo ainda mais permanente. Ou seja, nem mesmo as estruturas mais sólidas da natureza são tão confiáveis quanto essa promessa. Tudo bem, mas o que essa história tão antiga tem a ver com a gente hoje em dia? A mensagem de Isaías vai muito além do seu tempo, sabe? Ela oferece princípios muito poderosos sobre como a gente pode navegar nos nossos próprios exílios e se preparar para o futuro. A profecia usa essa imagem muito forte de alargar o lugar da tua tenda. Então, a pergunta prática que fica é: o que isso significa para nós hoje? Olha, alargar as tendas é, antes de mais nada, um ato de fé. Significa criar espaço. Espaço mental, emocional e espiritual para aquilo que Deus quer trazer de novo. É sobre ampliar nossa capacidade de receber novas bênçãos, de abraçar novas oportunidades e de assumir novas missões, confiando que o crescimento vai acontecer. Só que não adianta nada alargar a tenda se a base não for forte, né? É aí que entra a parte de fixar as estacas. Isso significa aprofundar nossas raízes, fortalecer nossas convicções, garantir que nossa base seja sólida. Porque sem estacas firmes, qualquer ventinho de adversidade pode derrubar a estrutura que a gente está tentando expandir. E como isso se parece na prática, no dia a dia? Bom, pode ser desenvolver uma mentalidade mais resiliente, que está pronta para os desafios que o crescimento traz. Pode ser investir tempo em sabedoria, em conhecimento. Pode ser aumentar nossa disposição para servir aos outros ou simplesmente nos prepararmos ativamente para novas responsabilidades que podem aparecer no caminho. No final das contas, a mensagem de Isaías 54 é totalmente atemporal. É um convite muito poderoso para a gente escolher a esperança, mesmo quando a realidade parece desoladora. É um lembrete de que os momentos mais difíceis podem ser, na verdade, a preparação para um futuro de glória que a gente nem imaginava. E a questão que fica é: será que estamos alargando nossas tendas e firmando nossas estacas para o que está por vir?